Você já sentiu aquele calafrio na nuca que não vem do vento, mas da certeza de que algo muito maior que você está te observando pelo canto do olho? Não confunda o fato de você ter sobrevivido a traumas devastadores com qualquer sinal de fraqueza, porque às vezes a pessoa que conseguiu caminhar para fora das chamas se tornou o próprio incêndio. A gente ouve essas histórias sobre escolhidos como se fossem contos de fadas, mas a verdade espiritual é muito mais visceral e assustadora. A história prova que basta uma única alma, uma única voz ou uma presença magnética para reconfigurar o destino de gerações inteiras. Para e pensa um pouco sobre isso, pois cada grande mudança no tecido da nossa realidade começou com alguém que foi subestimado, ridicularizado ou que tentaram enterrar vivo sob o peso da dúvida e do escárnio. Só que esse alguém se levantou das cinzas, e aquele que era o alvo da piada se tornou o divisor de águas da própria linhagem. Agora, o que vai te deixar sem dormir é o seguinte: e se esse herói improvável não for um mito de cinema, mas sim você, sentado aí agora? E se todo esse poder que você carrega, essa energia que transborda e incomoda, for a razão exata pela qual a vida tem te atirado tijolos em vez de flores? A piada, no fim das contas, é deles. Porque enquanto achavam que estavam te destruindo, estavam apenas forjando uma atualização brutal no seu sistema espiritual. Seja muito bem-vindo à realidade nua e crua, onde o seu poder não é brincadeira e o mundo definitivamente não está preparado para o que você está prestes a liberar. A primeira lição que você precisa gravar na alma é que você não foi escolhido por ser uma pessoa especial ou iluminada desde o berço. Você foi escolhido porque sobreviveu ao que deveria ter te aniquilado por completo. Essa é a verdade que a maioria prefere ignorar, porque ser um escolhido no mundo espiritual não tem nada a ver com ter uma estética perfeita, um histórico imaculado ou ser o mais inteligente da roda. É sobre resistência pura, sobre ser aquele que atravessou o inferno, sentiu o cheiro do enxofre e não se dobrou quando cada fibra do seu ser gritava para você desistir. É sobre caminhar por tempestades que engoliram outras pessoas e sair do outro lado carregando sabedoria ancestral em vez de desculpas baratas. Muita gente ao seu redor tinha mais talento, mais dinheiro e portas abertas que você nunca teve, e alguns até começaram a corrida quilômetros na sua frente. Mas quando a vida veio com o pé no peito, trazendo traições, perdas inexplicáveis, atrasos e decepções que pareciam castigos divinos, eles simplesmente entregaram os pontos e aceitaram a derrota silenciosa. Eles deixaram que o peso da realidade sufocasse o brilho que tinham dentro deles, mas você não. Você permaneceu de pé mesmo quando estava sangrando por dentro, em um silêncio que só quem carrega um fardo espiritual entende. Você continuou se arrastando quando as pernas não obedeciam mais, e é por isso que o plano espiritual te marcou como um escolhido, porque você teve a audácia de ficar quando tudo ao seu redor ordenava que você fugisse. O que separa quem é escolhido do resto da multidão não é a perfeição, mas a sobrevivência com propósito. Não é só estar respirando, é se recusar a deixar que as provações apaguem o seu fogo interno. Tem gente que passa por dificuldades e se torna amarga, fria ou quebrada de um jeito que nem se reconhece mais no espelho. Mas você não permitiu que o sofrimento enterrasse a sua essência. Você carregou a sua identidade através da fornalha, e é exatamente isso que torna o seu poder algo inegável e perigoso para as sombras. Muitas vezes as pessoas chamam isso de sorte, mas não existe sorte no caminho de quem foi forjado na dor. Não é sorte você ainda estar aqui depois de tudo o que tentou te derrubar. Não é sorte você ter atravessado situações que, estatisticamente, deveriam ter te tirado do mapa há muito tempo. Isso é uma prova, um testemunho vivo de que existe um chamado sobre a sua vida que não pode ser negociado, silenciado ou ignorado por ninguém. É a confirmação de que a sua história é valiosa demais para terminar em um capítulo triste e que você carrega algo muito maior do que a sua própria individualidade. Ser escolhido não tem glamour, não é brilhante e muito menos fácil. Na verdade, é um caminho solitário, suado e frequentemente incompreendido por quem vive na superfície. Mas é a coisa mais real que você vai experimentar, e a sua própria sobrevivência é a evidência física disso. Você não chegou até aqui por acaso. Você chegou porque superou o impossível. E essa resiliência é a razão pela qual o seu poder é algo que faz o plano espiritual vibrar em alerta. O que não conseguiu te quebrar acabou te transformando em algo absolutamente inabalável. A segunda grande verdade que você precisa abraçar
é que o seu poder é a prova definitiva de que nenhuma gota de dor foi desperdiçada no seu caminho. Absolutamente tudo o que você passou, cada trauma que parecia estar te despedaçando, estava na verdade te esculpindo em alguém diferente, alguém mais forte e equipado com uma profundidade que a maioria das pessoas não consegue nem simular. A dor tem esse jeito brutal e honesto de arrancar todas as nossas ilusões, nos forçando a encarar verdades que jamais escolheríamos por vontade própria. Enquanto os outros só enxergavam as suas lágrimas, as suas noites em claro conversando com o teto e os seus pedaços espalhados pelo chão, algo muito mais denso e poderoso estava acontecendo por debaixo da superfície. Você estava sendo configurado com uma força que não se ensina em salas de aula e que não pode ser copiada de nenhum livro de autoajuda. Para e pensa. Pessoas que nunca sofreram, que nunca sentiram o peso do mundo esmagando o peito, geralmente vivem vidas rasas e superficiais. Elas podem até parecer polidas e bem-sucedidas por fora, mas não têm a substância necessária para aguentar o tranco quando o véu entre os mundos se torna fino. Você, por outro lado, desenvolveu uma sensibilidade e uma autoridade espiritual que só o fogo da provação consegue conferir. Cada cicatriz que você carrega é um selo de autoridade, e é por isso que quando você fala, o ambiente muda, e quando você silencia, o mistério se instala. Nada foi em vão. Cada grama de sofrimento foi convertida em combustível para a potência que você está prestes a manifestar. O que ninguém esperava era que essa sua casca grossa não fosse apenas uma fachada, mas o resultado de um processo espiritual que a maioria das pessoas nem consegue conceber. Veja bem, tem muita gente por aí que ostenta uma pose de força, mas a verdade é que eles desmoronam no primeiro teste real da vida, simplesmente porque nunca tiveram que sangrar por aquilo que acreditam. Já você, quando caminha, carrega uma presença completamente diferente, um peso que só quem já atravessou o Vale das Sombras possui. Você não aprendeu apenas a sobreviver, você aprendeu a carregar o fardo, a ficar de pé enquanto o chão de todo mundo está tremendo. Você desenvolveu uma sensibilidade espiritual para ler o ambiente, enxergando nuances e trevas que os outros são cegos demais para notar. É por isso que o seu poder intimida tanto. Não é nada espalhafatoso ou barulhento. É algo esculpido no fundo da sua alma pelas mesmas mãos que tentaram te destruir. A dor, meu amigo, ela te entrega recibos. Cada decepção, cada traição e cada noite de angústia são evidências guardadas no seu espírito, e esses recibos são a base da sua autoridade. É por isso que as pessoas param para te ouvir, mesmo sem entender de onde vem esse magnetismo. Elas sentem que você foi testado no fogo e que, em vez de ser reduzido a cinzas, você foi coroado. O seu poder não é teórico, não veio de um livro de autoajuda ou de uma frase motivacional barata. Ele foi suado, foi vivido, foi impresso nos seus ossos até virar parte do que você é. Nada do que você passou foi em vão. Cada lágrima e cada cicatriz viraram combustível. Você se tornou alguém perigoso para o sistema, não por maldade, mas porque agora você fala fluentemente a língua do sofrimento, um idioma que só quem resistiu consegue entender. As sombras começaram a ganhar forma quando você percebeu que a sua missão era muito maior do que apenas pagar contas. Você é aquele que veio para interromper o fluxo do sangue, o quebrador de maldições hereditárias. Já parou para refletir sobre o peso disso? Você não caiu nessa família ou nesse ambiente por acaso para repetir o que todo mundo sempre fez. Você foi colocado estrategicamente para detonar padrões que vêm rodando livremente por gerações. Ciclos de miséria, de silêncio sufocante, de abusos, de mente pequena e de medo paralisante. Tudo funcionava no piloto automático até que você chegou e deu o primeiro não. Essa sua recusa em cooperar com o erro é onde o seu verdadeiro poder espiritual se manifesta. A maioria das pessoas apenas herda o pacote completo e continua a reproduzir o que viu, mesmo que isso as mantenha presas no mesmo buraco dos seus antepassados. Mas algo aí dentro de você não te deixou sossegar. Você olhou para toda essa disfunção e decretou: isso termina comigo. Tomar uma decisão dessas tem um preço alto, você sabe bem. É por isso que você virou a ovelha negra, o esquisito, aquele sobre quem todo mundo cochicha no jantar de família. O que eles não admitem em voz alta é que, lá no fundo, eles sabem que você é diferente porque está carregando a responsabilidade de empurrar toda a sua linhagem para um novo patamar. Quebrar ciclos não tem nada de glamouroso. Na verdade, é exaustivo de dar dó. Você acaba sendo o para-choque que absorve a pressão que todos os outros evitaram enfrentar.
Sente esse peso nos ombros? É o passado e o futuro se encontrando em você. Você é constantemente mal interpretado porque se recusa a aceitar o assim mesmo que as coisas são. Mas olha só, foi justamente por essa sua teimosia que você foi escolhido. Se você tivesse se dobrado ao sistema, nada mudaria e seus filhos, netos e bisnetos estariam condenados a repetir o mesmo roteiro de fracasso. Ao ser esse muro onde os velhos padrões se espatifam, você está lutando batalhas por quem veio antes e não conseguiu vencer, e pavimentando o caminho para que os que vierem depois não tenham que sofrer o que você sofreu. Você está reescrevendo a história e desenhando o futuro ao mesmo tempo, em um ato de rebeldia espiritual que ecoa na eternidade. Por causa da sua coragem de ser quem você é, implacável e indomável, tudo o que vier depois de você não terá nem sombra do que veio antes. Esse seu papel é o que torna a sua força inquestionável. E acredite, o impacto disso é tão grande que o seu nome já causa arrepios em lugares onde seus pés ainda nem pisaram. Quantas vezes você sentiu que a sua presença incomodava antes mesmo de você abrir a boca? Será que as pessoas ao seu redor estão prontas para o choque de realidade que a sua transformação provoca? Você já se deu conta de que a sua vitória é a maior ameaça para quem se acomodou na mediocridade? A sua jornada não é apenas sobre você, é sobre o fim de uma era de sombras e o nascimento de uma nova linhagem que não aceita mais as correntes que você já quebrou. As sombras começaram a ganhar forma quando perceberam que o seu nome, antes mesmo de você colocar os pés em qualquer lugar, já causa um frio na espinha de quem ouve. Já reparou como o clima muda quando citam você? Não é apenas a sua presença física que impõe respeito, é o rastro espiritual que você deixa pelo caminho. As fofocas correm, os sussurros atravessam paredes, e antes mesmo de você dar as caras, sua influência já bagunçou o coreto. Mas por que será que eles tremem tanto? Eles não têm medo do seu CPF ou do que você veste. Eles morrem de medo do que a sua existência escancara para o mundo. Você é o lembrete vivo de que existem forças que ninguém consegue frear, enrolar ou colocar num cercadinho. Você é a prova de que o destino não é uma sugestão, é uma ordem que já foi dada lá em cima. Essa voz invisível já deu o veredito ao seu respeito, e isso é o que tira o sono de muita gente. Não estamos falando de um sucessinho passageiro, estamos falando de algo inevitável, de uma ascensão que está escrita nas estrelas e que eles sentem até no tutano dos ossos. Eles podem até tentar fazer pouco caso, te zoar pelas costas ou fingir que você não é ninguém, mas no fundo, lá onde a verdade dói, eles sabem que você foi carimbado para vencer. Esse conhecimento mexe com a segurança deles porque mostra que, não importa o quanto eles tentem sabotar, nada pode apagar o que o universo já rascunhou. É por isso que tem gente que já vira a cara para você antes mesmo de você abrir a boca. Não é o seu jeito, não é o seu currículo, é a sombra da missão que você carrega. A energia que envolve o seu nome viaja num jato, enquanto os outros ainda estão tentando entender o mapa. Essa vibração planta uma pulga atrás da orelha de quem construiu a vida em cima de sistemas que você veio justamente para implodir. Eles não sabem explicar com palavras, mas sentem que, quando você subir, a ilusão deles vai desmoronar feito castelo de cartas. E a maior ironia: quase ninguém vai ter coragem de admitir esse pavor. Esse medo se disfarça de atitudes estranhas, de uma competição forçada que não faz sentido, de picuinhas e de tentativas sutis de trancar a sua porta. Mas olha só, cada rasteira que tentam te dar é apenas a confirmação de que o seu propósito já chegou na frente. O seu nome não é só um rótulo no RG, é uma declaração de guerra contra a mediocridade. Quando uma profecia está colada em alguém, essa pessoa não apenas vence, ela altera a realidade ao redor. Esse poder de mudar o jogo é o que faz os pilares deles tremerem. Quando você finalmente entra em cena, não é só você ali. É todo o desenrolar de cada promessa que foi feita para a sua linhagem, acontecendo ao vivo e a cores. E aqui entra uma verdade que você precisa gravar no peito. Eles podem até tentar copiar cada passo seu, mas ninguém consegue clonar a sua autoridade espiritual. Tem gente que vai passar a vida tentando imitar o seu jeito de falar, a sua postura, a maneira como você tira as ideias do papel. Eles vão analisar o seu ritmo, tentar espelhar o seu comportamento e até querer roubar o seu brilho para eles. Mas tem um detalhe que não dá para piratear: o selo de autenticidade que Deus colocou na sua vida. Estilo a gente pega emprestado, mas o destino? O destino não aceita a falsificação. O seu chamado foi escrito à mão,
com uma tinta que só o fogo da prova consegue revelar. No papel, a imitação deles parece até convincente, mas basta um sopro de pressão para tudo virar farelo. Sabe por quê? Porque o seu comando não veio de uma modinha ou de um cursinho de final de semana. Ele nasceu no meio do fogo. Ele veio de cada sacrifício que você fez no escuro, de cada cicatriz que ninguém viu você ganhar e daqueles momentos de solidão onde só você e o Criador sabem o que passou. Você não aprendeu a andar, você conquistou o direito de caminhar. Cada movimento que você faz carrega uma história pesada, uma dor que virou revelação. Outra pessoa pode até fazer o mesmo gesto, mas nunca vai ter o peso, a autoridade e a unção que você tem quando faz. A autoridade não está no show, está na origem da fonte. O seu projeto de vida tem uma marca d'água que só a eternidade consegue ler. Isso significa que a sua estrada foi desenhada antes mesmo de você respirar pela primeira vez. Existem códigos invisíveis na sua jornada que provam que esse caminho é só seu e de mais ninguém. Podem até tirar xerox da sua superfície, mas jamais vão acessar o código secreto do seu design original. É por causa dessa marca d'água que portas se escancaram para você, enquanto continuam trancadas para quem tenta usar as mesmas palavras ou as mesmas estratégias. O destino reconhece o dono pelo cheiro, pelo peso da alma. É por isso que se comparar é uma perda de tempo total. Alguém pode até parecer que está fazendo a mesma coisa, mas sem o selo, é só movimento vazio, é só barulho. Você não, você carrega o peso da glória. E contra isso, não há argumento que sustente. Você já sentiu esse peso hoje? As sombras começaram a ganhar forma, quando ficou claro que a sua voz agora ecoa de um jeito que ninguém consegue ignorar. Existe um rastro, uma espécie de resíduo espiritual que você deixa por onde passa, algo que nenhuma imitação barata é capaz de reproduzir. Eles podem até tentar copiar cada passo seu, cada gíria, cada trejeito, mas tem uma coisa que eles nunca vão conseguir: entrar na aliança que você tem com o alto. Essa galera não estava lá quando o fogo te escolheu como alvo. Eles não viram o momento em que a dor te moldou no escuro, e muito menos estavam presentes quando o céu deu o checkmate e carimbou a sua ascensão. É por isso que o seu propósito é blindado. Tá selado, protegido e ninguém mexe, não importa quantos clones surjam por aí tentando roubar a sua cena. Mas você já parou para pensar que a sua força não está no que você faz, mas no que rola quando você simplesmente chega no recinto? É o nosso sexto ponto aqui. O seu poder não é sobre tarefas, títulos ou aquele talento que o povo gosta de medir com régua. É sobre aquela mudança de frequência bizarra que acontece no instante em que você coloca o pé num lugar. O ar fica diferente, a temperatura da sala muda, o papo de quem está por perto dá aquela engasgada e as pessoas começam a se sentir vigiadas pela própria consciência. E o mais louco? Você não deu um pio. A sua energia chega antes da sua boca. Esse é o tipo de autoridade que deixa quem vive de máscara com o estômago embrulhado. Quando você aparece, a falsidade perde o chão. Aqueles teatros ensaiados, as mentiras que o pessoal levou anos construindo, tudo começa a parecer frágil demais. A sua presença é como um espelho que ninguém pediu para ver, e a verdade começa a vazar pelas rachaduras das pessoas. Já reparou como tem gente que te evita do nada? Não é porque você pisou no calo deles, mas porque estar perto de você obriga essa galera a encarar os monstros que eles preferiam manter enterrados no porão da alma. É ou não é uma forma de exorcismo psicológico? Ao mesmo tempo, o seu brilho não serve só para derrubar ilusões, ele serve para despertar o que é real. Tem gente que estava vivendo no modo automático, dormindo para a vida, até que a sua vibração sacudiu algo dentro deles. Eles voltam a acreditar, a ter esperança e a enxergar saídas onde só viam parede. Você não precisa dar palestra nem fazer pregação. Só de ser você, uma faísca de reconhecimento acende neles, lembrando que eles também foram feitos para algo muito maior. É aí que você se torna um perigo para os sistemas que lucram com a mentira. Você não consegue se misturar no silêncio porque não foi projetado para ser camuflagem. Onde você entra, as peças se movem, queiram eles ou não. Às vezes isso gera resistência, outras vezes gera libertação, mas uma coisa é certa: o ambiente nunca continua o mesmo. Esse é o peso da sua glória. E se a gente for fundo no sétimo ponto, a real é que você se tornou o maior detector de farsantes que existe por aí. O simples fato de você ter escolhido ser de verdade, de andar na sua luz sem precisar de filtro ou disfarce, faz com que qualquer encenação ao seu redor desmorone.
O fingido vive de ilusão. Ele sobrevive tentando convencer o mundo de que é algo que, no fundo, ele sabe que não é. Eles montam um feed perfeito, uma vida de fachada, mas a sua autenticidade é uma luz tão forte que não dá nem para competir. Ela brilha tão natural que escancara cada sombra que eles tentam esconder. E o que mais deixa esse povo agoniado é que você não faz o menor esforço. Você não precisa apontar o dedo, não precisa acusar ninguém, nem arrancar a máscara de ninguém com as mãos. A sua existência faz o trabalho sujo. Só de você estar ali, com suas falhas, suas cicatrizes e seu crescimento escancarado, o palco que eles montaram começa a ruir. Enquanto eles estão lá dando show, você está simplesmente vivendo. Enquanto eles decoram falas, você fala do fundo da alma. E a verdade, meu amigo, sempre vai soar mais alto que qualquer roteiro decorado. É por isso que brota gente com raiva de você do nada. Não é rancor, é o pavor de se sentir exposto pela luz que você carrega. Se a sua simples presença incomoda tanto o teatro alheio, que tipo de verdade você está carregando hoje que eles têm tanto medo de ver? As sombras começaram a ganhar forma quando ficou claro que a sua simples chegada ao recinto é capaz de desmoronar qualquer teatrinho bem ensaiado. Sabe aquela sensação de que o ar fica mais pesado para quem vive de aparências? É exatamente isso que acontece. Aqueles que passam a vida interpretando um papel, forçando uma confiança que não têm ou ostentando uma humildade de fachada, sentem o chão tremer quando você encosta. O contraste é berrante demais para ser ignorado. Enquanto eles precisam de holofotes, títulos e acessórios para se sentirem alguém, você existe com uma naturalidade que chega a ser agressiva para quem é oco por dentro. A sua autenticidade não tem nada a ver com ser perfeito ou nunca errar. O seu segredo é a integridade, essa coragem quase espiritual de botar o rosto no sol sem máscara, sem filtros e sem camadas de mentiras para se proteger. E vamos ser realistas. Nada assusta mais um farsante do que alguém que não pode ser comprado por ilusões. Quem vive de mentira depende da manipulação para segurar o leme. Mas você é a prova viva de que o verdadeiro domínio nasce de dentro para fora, sem precisar puxar o tapete de ninguém. Você mostra que ser forte não é ser um robô insensível, e que a verdadeira sabedoria não mora em quem finge ter a resposta para tudo, mas em quem sustenta a própria verdade. No fim das contas, o que é de verdade sempre engole o que é fake. E a sua presença funciona como um catalisador que acelera o apodrecimento das máscaras ao seu redor. Você desmascara o mundo apenas por se recusar a participar do baile de gala da hipocrisia. O que ninguém esperava era que você carregasse um tipo de saber que não se encontra em nenhuma prateleira de biblioteca. É bizarro, não é? Tem coisas que você simplesmente saca, verdades que brotam do fundo da sua alma antes mesmo de você abrir a boca. É como se o mapa da sua jornada tivesse sido desenhado no seu espírito muito antes do seu primeiro suspiro neste mundo. Você não precisa de palestras intermináveis ou de um carimbo de autoridade para saber que o caminho é por ali. Essa sabedoria flui de um jeito tão orgânico e bruto que chega a deixar as pessoas em volta desconfortáveis. Elas não conseguem entender como você cortou o caminho e chegou na conclusão final sem ter passado por todos os degraus que o sistema impõe. Para os outros, isso parece injustiça ou sorte. Para você, é apenas o seu instinto mais profundo gritando. É por isso que as estruturas tradicionais e os donos da verdade não conseguem te prever. O sistema foi feito para medir todo mundo com a mesma régua: diploma, tempo de casa e hierarquia. Mas a sua visão rasga essas categorias no meio. Enquanto eles ainda estão tentando decorar o beabá, você já está operando no nível da revelação. Eles ensaiam, mas você vive a cena em tempo real. Essa parada é forte porque esse tipo de conhecimento não se conquista com esforço intelectual. Ele é herdado de um lugar que os olhos não alcançam. É o seu DNA espiritual, o rastro de tudo o que os seus ancestrais carregaram, das lutas que eles venceram e até daquelas que eles não conseguiram terminar. Você tem nas mãos as chaves de salas onde os seus antepassados só conseguiram bater na porta. E é exatamente essa profundidade que deixa os guardiões do conhecimento possessos. Eles esperam que você se curve ao processo deles, que peça permissão para entender a vida, mas você já chega com o gabarito antes mesmo de te entregarem a prova. Não se trata de arrogância, mas de alinhamento com o alto. Você não age pelo que te ensinaram na escola, mas pelo que foi plantado no seu âmago. E a beleza perigosa disso tudo é que você se torna alguém impossível de ser gerenciado. Vão tentar te moldar,
vão tentar te encaixar num potinho, vão duvidar da sua sanidade, mas não importa o quanto empurrem, você sempre vai vazar pelas frestas. A sua verdade está encravada no seu ser, e esse saber embutido te transforma em uma anomalia, um disruptor que lembra a todo mundo que nem toda lição pode ser ensinada por um mestre humano. Além disso, a sua força se tornou uma arma de destruição em massa contra a mediocridade. Você não passa batido, não consegue se misturar na multidão. E é exatamente por isso que quem vive no morno detesta a sua energia. O mundo comum ama a zona de conforto, o silêncio conivente e as pessoas que se encolhem para caber no molde da sociedade. Mas você bagunça o coreto sem nem fazer força. A sua existência é um incômodo para quem quer continuar na média, porque onde você chega, a pressão sobe. De repente, as pessoas perdem o direito de se esconder atrás de desculpas esfarrapadas ou daquela preguiça existencial de sempre. A sua vibração força o movimento, exige uma tomada de decisão e arranca as pessoas da inércia. Como você lida com o fato de que o seu brilho, por si só, já é um julgamento para quem escolheu a escuridão? Você não precisa apontar o dedo. O simples fato de você ser quem é obriga os outros a olharem para as próprias falhas e para as vidas pequenas que eles levam. E isso, meu amigo, é um poder que ninguém consegue tirar de você. As sombras começaram a ganhar forma quando eles perceberam que a sua luz não era apenas um brilho passageiro, mas uma força que arranca as máscaras da mediocridade. Já reparou como a sua simples presença parece incomodar certas pessoas, mesmo quando você não diz uma única palavra? É que a mediocridade tem um pavor instintivo de quem se recusa a ser pequeno. Aqueles que aceitaram o mais ou menos como estilo de vida se sentem completamente desmascarados quando ficam perto de você, porque a sua existência é um lembrete vivo de tudo o que eles abandonaram em si mesmos. Você não precisa apontar o dedo para ninguém. O seu progresso, a sua fome de ir além e essa sua teimosia em não aceitar migalhas já fazem todo o trabalho sujo por você. Muitas vezes, o ranço que sentem de você não é algo pessoal, é algo espiritual. Você virou o espelho que reflete os sonhos que eles enterraram por medo. O mundo normal quer todo mundo dentro de uma caixinha previsível, dócil e fácil de manobrar. Mas você é um elemento fora da curva. Você muda o clima de um lugar só de entrar nele. Você sobe a régua de todo mundo ao seu redor. E isso é perigosamente contagioso. Uma vez que alguém vê o seu fogo, não dá mais para desver. Eles começam a se questionar: será que eu estou vivendo uma vida pequena demais? É por isso que tentam te calar de qualquer jeito, porque a sua luz força as pessoas a acordarem do transe. Mas escuta o que eu vou te falar. O seu poder nunca foi feito para caber no que chamam de normalidade. O normal é frágil demais para suportar a sua densidade. A sua energia, a sua visão e essa sua persistência de aço foram projetadas para quebrar telhados de vidro, não para ficar guardadas embaixo deles. Você é a prova de que o bom o suficiente é a maior armadilha que existe. É por isso que você sente esse desconforto físico quando está perto de gente estagnada. O seu espírito não foi desenhado para ficar sentado esperando o tempo passar. Ele foi feito para avançar, para invadir territórios e para empurrar as fronteiras onde os outros param por cansaço. O seu poder é perigoso porque ele explode a zona de conforto não só sua, mas de todo o ecossistema à sua volta. Ou as pessoas sobem de nível com você, ou elas batem em retirada. O que a sua alma jamais vai permitir é a estagnação. Você se tornou uma arma contra o comum. Você não apenas rejeita a mediocridade, você torna a sobrevivência dela impossível onde você pisa. E o mais louco de tudo é que a sua ascensão não foi um pedido de licença, foi um anúncio. Você não subiu de degrau porque alguém abriu a porta educadamente e disse que era a sua vez. Você subiu porque o céu decretou que o seu tempo tinha chegado. E quando o alto fala, não existe sistema, instituição ou joguinho político que consiga anular o decreto. Isso é o que deixa as pessoas de cabelo em pé. Elas estão acostumadas com promoções que vêm de contatos, de puxação de saco ou de estratégias baratas. Mas o seu crescimento não precisou de votos e muito menos esperou por aplausos. Ele rompeu a realidade como uma ordem judicial divina. E esse decreto balançou as duas esferas. O céu celebrou, mas o submundo tremeu de medo. É por isso que essa resistência que você sofre parece tão pessoal, tão pesada. Não é só inveja de bens materiais, é uma guerra espiritual declarada.
Quando o seu nome foi anunciado nas alturas, tudo o que foi construído sobre bases falsas e manipulações começou a ruir. Aqueles que viviam de controle e esquemas ocultos sentiram o chão fugir dos pés. Como eles não conseguem parar o anúncio, eles tentam atacar o mensageiro, esperando que o desânimo atrase a manifestação do que já é seu. Cada tentativa de te queimar, cada sabotagem ou comentário maldoso é apenas a resposta desesperada de quem sabe que não pode desfazer a verdade. O seu crescimento é imparável. Quanto mais alto você voa, mais barulhenta fica a resistência. E não é porque você está errando, mas porque a sua elevação ameaça cada estrutura que lucrava com você, ficando lá embaixo. Os medíocres se sentem abandonados, os fingidores se sentem expostos e a escuridão se sente encurralada. Então, os ataques aumentam de intensidade. Mas olha que ironia. A resistência deles é a prova definitiva de que o anúncio foi real. Ninguém gasta munição com quem não representa uma ameaça. Ninguém tenta derrubar quem já está no chão. A sua subida não é sobre ego ou ambição desenfreada. É sobre o tempo de Deus. O universo não pediu permissão a nenhum ser humano quando carimbou o seu mandato. Ele simplesmente disse: é agora. É por isso que você não deve explicações a quem exige que você se justifique. Você não está se movendo porque eles aprovaram. Você está se movendo porque já estava escrito, selado e liberado no invisível. É por isso que você carrega essa confiança diferente no olhar. Não é a arrogância de quem se acha melhor. É a segurança de quem sabe que já foi anunciado antes mesmo de chegar. E essa pequena diferença muda o jogo inteiro. A sua vitória não é negociável. Não é uma sugestão ou um experimento de laboratório. É um fato consumado que o mundo está apenas começando a assistir. Até onde você acha que essa força pode te levar agora, que você parou de pedir desculpas por ser quem você é? As sombras começaram a ganhar forma quando essa verdade espiritual passou a ecoar não apenas aqui, mas em dimensões que a maioria das pessoas sequer ousa admitir que existem. É como se o universo desse um aviso geral. O tempo de tentar te enquadrar acabou. Sabe aquele poder que você sente borbulhando no peito? Ele é perigoso justamente por ser selvagem, por não aceitar rédea nem focinheira. O mundo se sente seguro com o que é domesticado, com o que pode ser etiquetado, embalado e vendido em prateleiras de conveniência. O sistema adora pegar o fogo sagrado e transformá-lo em uma chama de fogão controlada e previsível. Eles querem uma marca, um cargo, um papel bonitinho que eles possam manipular. Mas você quebrou o molde e jogou os cacos fora. Você não foi projetado para ser um animal de estimação de nenhuma estrutura social ou religiosa. Sua força resiste a gaiolas, e é essa resistência que faz os pilares ao seu redor tremerem. Já percebeu como as instituições morrem de medo de quem não tem preço? Eles prosperam no controle, moldando vozes para que repitam o script deles. Mas quando você abre a boca, o que sai é um trovão original. Eles buscam líderes programáveis, visionários que baixam a cabeça em troca de migalhas de prestígio. Só que você chegou como uma tempestade sem dono, imprevisível e impossível de ser comprada. Ninguém consegue te reduzir a uma versão light para que eles se sintam confortáveis. E é aí que mora o perigo. O poder que nasce da alma não segue roteiro de ninguém. Você não fica esperando um joinha ou uma permissão para agir, e muito menos segue o cronograma deles. Sua simples presença interrompe a rotina hipnótica da massa, desmonta padrões de comportamento automáticos e desafia qualquer autoridade que tenha sido erguida sobre o alicerce do medo. As pessoas sentem, lá no fundo, que você não é gerenciável como os outros, e isso gera um desconforto absurdo. Eles sabem que não podem te conter, então só restam duas saídas: ou tentam te combater com unhas e dentes, ou dão o fora do caminho. Mas cuidado com as definições. Ser selvagem não significa ser inconsequente, significa ser autêntico. Significa que sua fonte de energia vem de um lugar que eles não entendem e por isso mesmo não conseguem replicar nem desligar o interruptor. Essa independência espiritual é rara e apavora quem depende do controle para se sentir poderoso. O seu perigo real não está em destruir nada, mas em expor a fragilidade deles. Você é a prova viva de que a verdadeira força não precisa de correntes para ter valor, não precisa de polimento para brilhar e, definitivamente, não precisa do carimbo de aprovação de ninguém para ser eficaz. Você é aquele lembrete incômodo de que tempestades não são domesticáveis. Podem até tentar negar sua existência ou resistir à sua chegada, mas ninguém é dono do vento.
É uma força da natureza, inegável e inesquecível. E não importa o quanto tentem amarrar sua alma, você sempre vai dar um jeito de arrebentar as travas, porque sua essência nunca foi feita para viver em cativeiro. Mas tem algo ainda mais profundo rolando. Você carrega uma frequência, um vibe que quem é do mesmo time reconhece na hora, sem precisar de uma única palavra. É um sinal que fala antes de você abrir a boca. Quem já despertou sente essa batida no ar imediatamente, porque é a mesma sintonia que eles carregam. É aquele reconhecimento silencioso, como se duas chamas se cumprimentassem de longe, sem precisar de currículo ou apresentação. Eles não precisam de prova nem de evidência para saber que você tem o sangue marcado. Sua energia conta toda a sua história por você. Mas na mesma intensidade que você atrai quem está acordado, você repele quem escolheu continuar dormindo. Tem gente que vai te odiar de graça sem você ter feito nada. E sabe por quê? Porque sua frequência bagunça o sono profundo deles. Sua presença agita o que eles lutaram tanto para manter enterrado sob camadas de mediocridade e negação. Quando você entra em um lugar, algo neles se sente provocado. Em vez de usarem esse incômodo como um convite para evoluir, muitos preferem te atacar ou fingir que você não vale nada. Essa reação extrema ao respeito profundo de uns e à hostilidade gratuita de outros é a prova cabal de que seu sinal é potente demais para ser ignorado. Ninguém fica neutro perto de você. Ou te amam com reverência, ou te combatem com fúria. A neutralidade é o luxo de quem é comum, de quem se mistura na multidão. Mas você, meu amigo, você veio para polarizar a atmosfera e forçar cada alma ao seu redor a finalmente escolher um lado. Você está pronto para aceitar o peso de ser esse espelho? O que ninguém esperava era que essa sua vibração não tivesse nada a ver com carisma barato, charme de vitrine ou até mesmo um talento técnico. Tudo isso a gente consegue copiar com um pouco de treino, mas o que você carrega? Esquece, isso é impossível de mimetizar. É como se fosse um DNA espiritual, algo que foi carimbado na sua alma antes mesmo de você entender o que era o mundo. Por isso que não adianta fingir. Nenhuma máscara consegue sustentar esse peso e nenhuma negação, por mais alta que seja, consegue apagar o seu rastro. As pessoas não apenas te veem, elas te sentem. E esse sentimento fica impregnado no ar mesmo depois que você já virou a esquina. Quem está com os olhos abertos se sente atraído por você por um ímã que não sabe explicar, enquanto quem vive na ignorância se sente acuado, ameaçado, sem nem saber o porquê. Sabe o que é mais doido? Essas duas reações confirmam a mesma coisa. Você não pode ser escondido, silenciado ou diluído para caber na sede de ninguém. Essa frequência que você emana funciona como um ímã para o que é real e como uma espada afiada para o que é falso. Sua presença nunca é por acaso. Ela é sempre um sinal, um aviso inegável de que algo maior está em movimento. Continuando essa análise, você precisa entender que você é a prova viva de que eles mentiram descaradamente sobre os seus limites. Desde o dia que você nasceu, a sociedade tentou escrever um roteiro para a sua vida, um papel bem pequeno, com o teto baixo, definindo exatamente até onde você tinha permissão para chegar. Te empurraram rótulos, estatísticas e traumas, como se fossem correntes permanentes. Mas olhe para você agora. Você é a prova de que aquelas fronteiras eram apenas mentiras arquitetadas. Cada muro que você derrubou não foi só uma vitória pessoal, foi um tapa na cara da narrativa que eles juravam ser sagrada. A real é que esses limites nunca foram sobre o que é possível ou não. Sempre foram sobre controle. Se todo mundo acreditar que é impotente, ninguém vai tentar subir. Se todo mundo aceitar o teto, ninguém vai esticar o braço para tocar o céu. Você não foi feito para questionar, você foi feito para aceitar o não e ficar quieto no seu canto, como a maioria faz. Mas algo aí dentro deu um curto-circuito. Você decidiu que, se o limite existisse, você preferia testar e quebrar a cara do que se curvar sem lutar. E foi essa decisão solitária que te separou da manada. Agora, a sua trajetória é uma contradição ambulante para o que eles pregam. Disseram que sua origem te desqualificava, mas você subiu do mesmo jeito. Falaram que suas circunstâncias eram uma gaiola, mas você achou portas onde eles juravam que só existiam paredes. Gritaram que as chances estavam contra você, mas você se tornou maior do que as próprias estatísticas. Cada passo seu mostra que o sistema deles está furado, e isso incomoda quem lucra mantendo os outros pequenos. Por que você acha que enfrenta tanta resistência? Quem se acomodou na mentira do limite se sente exposto quando vê você arrebentando as amarras.
Sua existência faz com que as desculpas deles pareçam ridículas. Suas vitórias fazem com que a zona de conforto deles pareça uma prisão de segurança máxima. Em vez de aplaudir, muitos vão sentir ranço, porque você é o lembrete vivo do que eles poderiam ter feito se não tivessem se ajoelhado para o medo. Mas é aí que mora o seu verdadeiro poder. Você não está vencendo só por você. Você está implodindo paredes que outros achavam que eram eternas. Você é o erro no sistema, o glitch que prova que o teto é ilusão. Sucesso para você não é ostentação, é testemunho. E esse testemunho grita a verdade que eles nunca quiseram admitir. Os limites eram falsos e você é a prova do crime. Além disso, entenda de uma vez por todas que o seu poder não foi feito para as luzes do palco, mas sim para provocar mudanças geracionais. Você não foi escolhido para impressionar multidões por 5 minutos de fama ou para se banhar em aplausos que morrem assim que os refletores se apagam. O que corre nas suas veias é muito mais profundo do que uma performance. Não é sobre ser visto, é sobre ser sentido na alma de quem te observa. Não é sobre seguir tendências ou ser o mais popular da vez. É sobre plantar uma semente no solo do tempo que vai continuar dando frutos muito depois de você não estar mais aqui. Luz de palco é passageira, mas legado é para sempre. E você, meu caro, foi forjado para o legado. É por isso que a sua caminhada tem sido tão pesada, tão densa. Quem faz showzinho pode se dar ao luxo de pegar atalho. Eles podem fingir, dar uma polida na aparência e performar para ganhar atenção, mas com você o buraco é mais embaixo. Você nunca teve o privilégio do atalho, porque o que você está construindo precisa de alicerces que aguentem o peso de gerações. Você já parou para se perguntar se o que você acredita ser um fardo não é, na verdade, a fundação de algo que vai mudar a história da sua linhagem? O quanto da sua dor hoje é, na verdade, o preço de uma liberdade que seus netos vão desfrutar. Reflete sobre isso. Você prefere o brilho momentâneo que cega ou a luz constante que guia quem vem depois de você? No fim das contas, você precisa entender que tudo o que viveu até aqui não foi por acaso, mas sim um processo silencioso de ser quebrado e refeito, esticado muito além do que qualquer um consideraria suportável. O que você carrega dentro de si não é algo comum, é um poder que precisou ser testado pelo fogo para provar sua têmpera. Esse tipo de força geracional tem que ser real, porque sua missão não é passageira, ela foi feita para durar. Por isso, quando olham para sua trajetória, as pessoas não veem apenas uma história de entretenimento, mas sim o registro de uma preparação brutal para um impacto que vai ecoar por muitas vidas. Você não foi selecionado para divertir o momento ou para ser apenas mais um rosto na multidão. Sua tarefa é muito mais profunda. Você veio para reprogramar as linhas do tempo. Cada decisão difícil que você toma, cada teto de vidro que você estraçalha e cada corrente invisível que você arrebenta acaba mudando muito mais do que a sua própria existência. Você está alterando a trajetória de todos que estão conectados a você, desde sua família e seus descendentes, até comunidades inteiras e desconhecidos que talvez nunca te conheçam, mas que viverão de forma mais livre por causa dos fundamentos que você está plantando hoje. Essa é a grande diferença entre quem vive de aparências e quem é verdadeiramente escolhido. Enquanto os que buscam o palco deixam apenas memórias passageiras, os escolhidos deixam fundações sólidas sobre as quais outros poderão construir. É claro que o peso disso é inegável e às vezes parece profundamente injusto. Enquanto outros correm atrás de aplausos fáceis, você se vê lutando contra o próprio propósito. Enquanto a maioria vive apenas pelo agora, você carrega a responsabilidade pelo que virá depois. Mas é exatamente isso que torna a sua vida algo fora do comum. Você é a interrupção necessária na história, aquela pessoa cuja simples existência muda o curso do que vem a seguir. Por causa da sua coragem, mesmo quando você não estiver mais aqui, o mundo jamais conseguirá retornar ao estado de estagnação que existia antes da sua chegada. A verdadeira medida do seu poder não está no reconhecimento público ou nos números, mas nas mudanças estruturais que você provoca no universo. Você foi designado para dobrar o futuro e garantir que as próximas gerações herdem uma realidade que antes era considerada impossível. Por isso, encare o seu poder com seriedade, pois ele não foi feito para os holofotes, mas para a eternidade. Você nunca foi comum e nunca deveria ter tentado se encaixar. Cada cicatriz que você exibe e cada batalha da qual saiu vivo
são evidências de algo muito maior operando através de você. Tentaram te colocar dentro de caixas limitadas, mas o seu projeto de alma já veio com a marca d'água da eternidade. Tentaram te domesticar, sem entender que tempestades não aceitam coleiras. Tentaram te silenciar, mas a sua mera presença grita verdades mais altas do que qualquer discurso. O seu poder não é sobre vaidade ou validação superficial. É sobre quebrar grilhões, saltar gerações e expor as mentiras que mantiveram as pessoas reféns por séculos. Você é a prova viva de que a sobrevivência pode ser transmutada em força, de que a dor pode se converter em autoridade espiritual e de que o destino autêntico não pode ser copiado ou negado por ninguém. Existe uma vibração em você que faz os ambientes estremecerem antes mesmo de você abrir a boca. Aqueles que fingem ser o que não são desmoronam diante da sua autenticidade. Sistemas baseados na mentira tropeçam na sua imprevisibilidade, e a mediocridade sempre vai desprezar o modo como você torna a estagnação algo impossível de sustentar. Você é o sinal de que o ciclo de limitações foi rompido. A sua ascensão não é um pedido de licença e não depende da permissão de ninguém. É um decreto, um anúncio que o céu já aprovou e que nenhuma força contrária pode anular. Mesmo muito depois que seus passos silenciarem, o mundo ainda estará sendo reorganizado pela marca que você deixou para trás. Seu poder é indomável, é eterno, e continuará abalando os alicerces da falsidade enquanto o mundo desperta para quem você realmente é. Se essa mensagem atingiu o fundo da sua alma com a força que deveria, não permita que esse sentimento se perca no próximo clique. Eu te convido agora a se inscrever no canal e se unir a esta comunidade de pessoas que se recusam a aceitar as migalhas da mediocridade. Deixe o seu like para selar essa energia e, mais importante, use o campo de comentários para compartilhar como essa verdade ressoa na sua jornada pessoal. Eu quero ouvir a sua história, entender os seus desafios e celebrar a sua força, porque aqui ninguém caminha sozinho. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você sabe que carrega um peso enorme e precisa ser lembrada do poder extraordinário que possui. Isso aqui não é apenas um conteúdo para passar o tempo, é um movimento de despertar. O seu engajamento é o que mantém esse sinal vivo e forte, alcançando corações que ainda estão nas sombras. Faça parte deste despertar, que a sua luz continue brilhando e que você permaneça sempre abençoado em sua caminhada.